como não reduzir ou confundir o conceito de belo de Huckmacher por um estilo específico, mais limpo e menos agressivo. E nesse sentido, dentro da filosofia do Huckmacher, é possível pensar em uma filosofia do terror ou do horror? Eu gostei muito dessa pergunta, porque eu gosto muito de terror. E olha só, eu prometi não fazer isso, mas vou fazer de novo. Eu recomendei um texto sobre o qual eu escrevi, né, num dos nossos encontros, e eu vou depois recomendar outro texto que eu escrevi, mas coincidentemente eu escrevi semana passada um texto sobre o folk horror, né, o horror folclórico, o horror popular, por exemplo, The Witch, a bruxa, e outros mais, né, o The Wicker Man, o Homem de Palha, que ficou a tradução, né, o clássico da década de 70. Então, sucintamente, não há, pelo que eu tenho lido na filosofia estética do Huckmacher, alguma menção ao filme de terror ou à estética do terror do horror. Embora também a gente saiba que a obra do Huckmacher é imensa, né? Imensa, então pode sim ter alguma coisa em algum nicho, alguma nota de rodapé. Ele escreveu sobre o jazz, por exemplo, né? Se Deus quiser vai ser um dos livros que nós vamos publicar. Se não traduzir, pelo menos publicar. Falou sobre o jazz, uma época em que o jazz ainda sofria bastante críticas e mesmo deturpações. Mas, assim, eu penso o seguinte, o pessoal cita muito essa questão do belo, e aí já pegando o gancho também com a primeira pergunta, como se o belo fosse um elemento hipostatizado, né? Inclusive o Calvin Server, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre essa questão da beleza com B maiúsculo, né? Que por vezes essa beleza com B maiúsculo é uma espécie de hipóstase, ou seja, você atribui substância, você atribui pessoalidade, não é, por assim dizer, uma harmonia que nós vemos no mundo. Você pega, por assim dizer, os atributos de Deus que são visíveis, os atributos invisíveis de Deus que são visíveis naquilo que foi criado, e você começa a absolutizar aquilo, né? Então, por exemplo, eu não vou entrar nesse ponto que eu acho que é um ponto que foge do nosso assunto, mas se você for para a linha do Roy Clauser, por exemplo, que propõe o pancriacionismo, ou seja, Deus criou tudo, Deus criou inclusive as leis da matemática, Deus criou inclusive as leis da lógica, e Deus criou também as leis, coloquemos assim, da beleza. A beleza foi criada por Deus. Não vou entrar nesse ponto, que eu acho que escapa, mas eu creio que numa posição reformacional você não pode colocar a beleza no sentido platônico, não é? De uma beleza idealizada e tudo mais. Até pelo fato de que a arte, pessoal, como o próprio termo grego original dizia, é técnica, né? Tecne é o termo grego para arte. A arte, portanto, é manipulação de meios, é manipulação de elementos. Então, por exemplo, para você pintar um quadro, pense aí no quadro mais belo que você possa pensar. O pintor teve que sujar literalmente suas mãos de tinta. Ele teve que, por vezes, lutar contra, por assim dizer, a oposição da natureza para encontrar determinada tinta, determinada consistência, determinado ingrediente para fazer seu quadro. Né? Na literatura, por exemplo, a manipulação é com palavras. E palavras têm pelo menos 3 dimensões, segundo dizia o Ezra Pound. Você tem uma dimensão logopeia, da legopeia, ou seja, da intelecção, ou seja, palavras transmitem sentidos, palavras transmitem conteúdos mentais. Você tem uma dimensão da melopeia, ou seja, palavras têm sons, né? Inclusive o português, a fala portuguesa, ela tem um ritmo trocaico, né? Forte, fraco, forte, fraco. Ou seja, na própria linguagem coloquial você tem ritmos, né? E o samba por exemplo, um estilo musical que busca transpor justamente essa natureza rítmica da linguagem coloquial para a música. Você tem aquilo que o Ezra Pound dizia também, da fanopeia, ou seja, a capacidade de evocar imagens. Então, no caso da literatura, como dizia o Drummond, você luta com palavras. Né? Então, o poema que o sujeito fez ali não foi inspiração, muitas vezes não. Foi lutas por meio de horas, talvez dias, através das noites, para conseguir uma palavra adequada para aquele poema. Escultura, a mesma coisa. Você tem que escolher bem esse material, caso você queira dar plasticidade a ele. Então, o Calvin Servel, de certo modo, até evocando um pouco essa tendência reformada, ele foca-se muito nessa questão do concreto. Muitas vezes, tá, gente?
nós acabamos caindo numa idealização, numa hipostatização que é mais platônica do que cristã, da beleza como se fosse um atributo de Deus. Tudo bem quem segue essa linha agostiniana, anselmiana, de achar, né, que Deus é o uno, portanto ele é o belo, o verdadeiro e o justo. Mas você pode também ter uma visão capadociana dizendo, não, olha só, Deus criou o belo. E o belo, não é, por assim dizer, você pode até dizer que ele é eterno, tudo bem, eu não concordo praticamente, mas você pode dizer que ele é eterno, não vejo nenhuma heterodoxia aí, não. Mas uma coisa me parece óbvia, este belo se manifesta concretamente por meio de objetos distintos. Então, você pega a história da pintura, certo? Uma coisa era conseguir tinta na época, por exemplo, de Tiziano, né? Conseguir umas misturas diferentes. Hoje em dia você tem muito mais combinações de cor. O pessoal do design aí sabe isso muito bem. Você tem hoje uma série de cores que antes não estavam disponíveis facilmente para um Tiziano. Talvez, olha, tem que buscar um marisco no fundo do mar para conseguir essa tonalidade vermelho. O sujeito não conseguia isso, simplesmente. Então, respondida essa primeira pergunta, a questão do horror. Eu disse que eu gosto muito da questão do horror, e pensando aqui na questão do próprio belo, da beleza, o pessoal cita muito o Burke, né? O pessoal mais conservador. Não estou criticando isso, pelo contrário. E o Burke, por sua vez, ele escreveu um tratado sobre estética, que eu cito, inclusive, no prefácio. E o Burke tem uma definição bem interessante, que é o seguinte, olha, na arte, o contrário do belo não é o feio, mas o disforme. Atenção, na arte, o contrário do belo não é o feio, mas o disforme. Por quê? Você tem, na história da arte, representações de coisas horrendas. Então, o pessoal gosta de citar muitos calvinistas, veja lá o Rembrandt. O Rembrandt tem uma pintura, né, chamada O Boi Dissecado. Veja lá, né? Se o Kaique conseguir achar, projetar, até melhor, né? O Boi Dissecado. Você tem, por exemplo, o próprio Baudelaire, citando aqui, aproveitando o gancho do Boi Dissecado, e tem um poema chamado Carniça, no qual ele está andando com a sua amada, eles veem uma carniça putrefata e diz, olha só, meu anjo, meu raio de sol, você vai se tornar como essa carniça em algum momento. Né? Você tem o grande poeta brasileiro, o Augusto dos Anjos, que dizia, eu, né, filho da escuridão, né, que eu, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Aí, pessoal, essa é a pintura do Rembrandt, não é? Um calvinista. Então, a arte, ela contém o feio. Você pega toda a arte barroca católica, você tem também o barroco protestante, mas você pega o barroco católico, você tem ali uma série de elementos, como caveiras, como corpos em putrefação, como insetos. Não é? Você pega, por exemplo, o Hieronymus Bosch, né? Você tem, ele não é do barroco, né? Ele é, de certo modo, da Renascença, mas ele tem ali figuras demoníacas, figuras horrendas, abjetas e tudo mais. O importante é que o artista tome esses elementos horrendos, feios, mas os integre na forma artística. E aí sim eles têm legitimidade. Eu sempre cito aqui, pessoal, e parece uma coisa até óbvia, mas depois que nós paramos para analisar, se mostra verdadeiro. Nós lembramos que na própria Bíblia você tem ali elementos horrendos. Você tem, por exemplo, um homem que pegou a sua concubina e a esquartejou em 12 pedaços e enviou um pedaço para cada tribo. Certo? Né? Você tem ali, por exemplo, Jeremias dizendo que Israel era uma prostituta que buscava amantes, né, com membros do tamanho dos membros dos cavalos. Então, sim, são coisas horrendas escritas na Bíblia. E o Apocalipse, que é um texto que eu tenho estudado bastante, ele foi repudiado por uma série de autores. Né? Novamente, o D.H. Lawrence, que escreveu O Amante de Lady Chatterley, ele detestava o Apocalipse. Tanto que, ao final da vida dele, ele escreveu um livro contra o Apocalipse, dizendo, olha, Apocalipse é a súmula, é a reunião de todos os tipos de atrocidades, violências, brutalidades concebíveis. E, de fato, você olhando o Apocalipse sob uma perspectiva imanentista, naturalista, humanista, é um texto horrível, não é? Cheio de atrocidades, de violências, brutalidade, de vingança, entre aspas. Então, dito isso, que o feio integra a arte, faz parte da própria arte, basta lembrar aí que Humberto Eco dedicou um livro maravilhoso para a história da feiura, né, hoje esgotado, eu acho. Inclusive, esse livro vendeu mais do que a História da Beleza. Lembrando disso, a gente tem que pensar o seguinte, olha,
a experiência do terror e do horror, e há aqui uma diferença, elas fazem parte da dimensão humana. Não estou dizendo que faria parte caso o homem não tivesse pecado. Eu acho que seja especulação, né? Eu não gosto desse tipo de especulação, porque muitas vezes ele opera sob premissas falsas. Mas não estou também criticando quem o faça. Mas, no atual estado caído, o horror e o terror fazem parte da experiência humana. O próprio Apocalipse mostra ímpios aterrorizados. E aí, pessoal, só para poder localizar vocês um pouquinho na discussão, você tem, na história da literatura, uma diferença entre terror e horror. Essa primeira diferença, hoje contestada, por vezes corroborada, foi proposta por uma escritora chamada Anne Radcliffe, que praticamente aí elevou o romance gótico às alturas. A Anne Radcliffe, ela escreveu um texto, que depois eu também posso passar para vocês em inglês, no qual dizia o seguinte: olha, o terror, certo? Ele é diferente do horror pelos seguintes critérios. Primeiramente, o terror, ele dilata a alma e excita ou incita as faculdades e a sensibilidade humana a um nível altíssimo. Então, ele leva, né, a nossa atenção, né, a nossa vigilância a um nível altíssimo, a um nível de vivacidade, certo? Já o horror, não. Ele contrai, ele congela e, nas palavras dela, quase aniquila as nossas faculdades e a nossa sensibilidade. Ou seja, o terror, de maneira bem clara, é o sentido de pavor que você e eu sentimos perante algo assustador. Então, por exemplo, vamos colocar aqui uma ilustração claríssima. Você está num quarto e você começa a ouvir guinchos e a porta do seu quarto ser arranhada por algo muito estranho, né? Você, obviamente, começa a estar num momento de vigilância, de atenção. Isso é o terror. E aí, essa porta se abre e, né, sai um rato gigante, pustulento, que devora o seu cachorrinho. Aquela visão é o horror. Ou seja, o terror, ele trabalha com a apreensão, com a expectativa perante algo terrível. Já o horror, né, é esse sentimento de repugnância, certo? De repulsa, de choque, ao ver algo assustador. E a Anne Radcliffe diz o seguinte: olha, o terror, que é o primeiro, esse sentimento de apreensão perante algo desconhecido, algo assustador, certo? Ele, em sua ambiguidade, pode por vezes levar ao sublime. E o sublime é outra categoria muito utilizada, tanto pelos escritores românticos, pelos críticos de arte românticos, incluindo aí o próprio Burke. O sublime, segundo o próprio Burke e outros escritores românticos, como eu dizia, essa reverência confusa que nós sentimos perante a grandiosidade e a obscuridade das coisas que a nossa mente não pode apreender. Então, por exemplo, você vê um furacão de longe, você fica ali perante aquele fenômeno natural, mas com um sentimento de sublimidade, de reverência. Porque se você estivesse no olho do furacão, você sentiria, no mínimo, pânico. Mas quando você vê aquele furacão de longe, você sente, você percebe o sublime. E aí entra uma questão, pessoal, aí eu não gosto de fazer essas pontes biblistas, mas é interessante. Os dois capítulos finais, ou melhor dizendo, os dois extratos do capítulo penúltimo de Jó, Jó 41, é uma descrição do Leviatã e do Behemoth, duas criaturas mitológicas, tá? Que na nossa Bíblia geralmente são traduzidas como o crocodilo e o hipopótamo, mas ali, no caso, são duas figuras mitológicas e personificações do caos. Você pega essa descrição do capítulo 41 de Jó, né? O Leviatã é terrível, uma coisa horrenda, certo? Ele expele fogo, solta fumaças, né? Por onde ele passa, ele deixa um rastro de luz, ele tem escamas, ele tem protuberâncias. O Behemoth é uma espécie de boi gigante, com ossos tão grossos quanto canos de bronze. Então você vê, por exemplo, que ali no livro de Jó, você tem essa descrição do terror, né, do sublime, aquilo que escapa à apreensão e à categorização do ser humano. Então, pessoal, voltando à questão do terror e o horror e o terror, vamos colocar assim, são, por assim dizer, categorias que nós chamamos de intersticiais, ou seja, elas vivem no interstício. Por exemplo, o terror e o horror brincam muito com essa ideia do vivo e não vivo, do animado e do inanimado, do humano e do não humano,
aquilo que deveria ser pequeno, mas é grande, aquilo que deveria ser grande, mas é pequeno. O horror trabalha com essas categorias confusas. E repare, nós falamos na literatura que existem gêneros. Gêneros, tá? Vou dar um resumo bem sucinto aqui. Resumo sucinto é um pleonasmo, tá? Não repita isso. Um resumo aqui, que é o seguinte: gêneros são convenções, são estruturas. Então, gênero, por exemplo, de ação. Você vai assistir a um filme de ação, você sabe que vai ter pelo menos um tiro, né? Uma luta física, uma explosão, algo assim. Então, os gêneros trabalham com expectativas, com convenções, com estruturas. Mas repare que o terror em especial, mas também o horror, embora eles sejam gêneros, eles trabalham com a implosão desses gêneros. Por quê? Se você vai ver um filme de terror e ele repete as mesmas fórmulas de antes, você fica o quê? Frustrado com aquele filme. Ele tem que te surpreender com uma nova forma sobrenatural, com um novo monstro, com alguma nova apreensão, com algum novo inimigo, algo assim. Ele tem que apresentar uma forma distinta de te levar à apreensão. Então, eu cito aí para quem gosta, né? Tem um livro muito bom do Noel Carroll, Noel de tipo Noel mesmo, Carroll, que se chama The Nature of Horror, né? A natureza do horror. E é justamente neste livro que se trata deste ponto que eu acabei de mencionar, do horror como uma categoria intersticial, ou seja, ele vive nos interstícios, nas lacunas entre as coisas. Ele brinca com essas diferenciações que nós temos na vida cotidiana. O vivo e o não vivo, no caso, os zumbis. O animado e o não animado, no caso dos bonecos assassinos. E tem agora uma série de filmes sobre bonecos assassinos, né? O humano e não humano, no caso, alienígenas ou monstros. A forma e o disforme, tudo isso. E eu acho, sim, pessoal, que você pode fazer uma arte cristã no estilo do horror ou do terror. Eu cito aqui duas que me vêm à cabeça, que é o True Detective. Não sei quem assistiu, a primeira temporada, pelo menos, True Detective. Não vou dizer que é cristã, tá, gente? O Nick Pizzolatto é cristão. Não é isso. Mas eu acho que a série apresenta uma visão muito equilibrada, muito sensata sobre o elemento religioso, tá? Eu vejo aquele final como uma espécie de redenção do personagem. Uma espécie de redenção que conhece a natureza do universo como sendo o próprio amor. E cito também um filme do Paul Verhoeven, que se chama O Quarto Homem. Tá? Nesse aspecto aí, eu nem quero entrar em debates mais profundos, mas no caso ali é um personagem ainda bissexual, mas que de certo modo também é resgatado pela divindade ao final, que se torna ainda mais complexo. Né? Já me perguntaram, é possível fazer uma arte com um personagem, um protagonista homossexual, mas que ao mesmo tempo seja cristã? Eu acho que sim, creio que sim. E este filme aí, embora não seja cristão, tá? Não vou dizer que ele é cristão, mas eu acho que apresenta um diálogo com a religião muito, muito profícuo, muito equilibrado e que pode ser reaproveitado, né? Não sei, que pode ser pensado aí como uma matriz para outros filmes. Eu tinha muita coisa para falar de terror, pessoal, tá? Mas deixo para um outro momento. Eu fico só mesmo com aquela frase, já citando aí outro cineasta, do Werner Herzog, né? O Herzog, na verdade, né, com Z, grande cineasta, ele dizia o seguinte: olha, o que seria um oceano sem um monstro espreitando lá no seu fundo obscuro? O que seria um oceano sem um monstro espreitando no seu interior? Seria como dormir sem sonhar. Então, o elemento do terror, o elemento do sublime, daquilo que é inapreensível, daquilo que aterroriza a existência humana, faz parte da nossa condição. Não sei se pela queda ou não, creio que não. Creio que Deus teria criado criaturas para além de nossa categorização. Não vejo mal nisso, não vejo os próprios anjos, creio eu, que poderiam ser enquadrados nisso. Então, eu creio sim que é possível fazer uma arte cristã no estilo de horror perfeitamente. Enquanto o Fabrício estava falando aí, eu e o Kaique estávamos alucinando aqui do lado de fora e muito empolgados com o assunto, assim, muito empolgados com o Fabrício, né? Porque é uma aula, né? E ele em determinado momento falou de uma coisa, eu me lembrei de uma breve análise que o Huckmacher faz na arte moderna e na morta cultura, que ele faz o contraste de duas telas
de dois artistas diferentes. Eu quero pedir até para o Kaique projetar aí. A primeira está aí, que é o corpo de Fóquio sendo levado de Atenas, né? É o enterro de um estoico, pintada pelo Poussin, que, claro, é uma representação do próprio enterro dele, né? Que se considerava estoico. E aí o Huckmacher vai falar o seguinte, página 32. Trata-se de uma paisagem lindamente construída, com uma composição clara. Vemos uma bela cidade clássica, numa distância próxima, Atenas, tal como Poussin sonhava que poderia ter sido, porque, é claro, ele é um artista, né, moderno. Fóssil, um grande homem, um estoico, como o próprio Poussin, está sendo enterrado. E a pintura tem uma atmosfera nostálgica. A morte está ali, num paraíso classicista. Então, assim, é metodologicamente neutro, sabe, não tem terror, é tudo bonito, olha como é que está a morte, olha como é que ela está sendo retratada, etc. Poussin pintou um mundo como deveria ou poderia ter sido, um mundo habitado com deuses, em um sentido profundo, figuras alegóricas, os heróis, seres humanos ideais de um passado sublime e poético. Pintou mais do que os olhos poderiam ver. Pintou uma norma, um desejo, uma visão de humanidade. A sua arte está imbuída de uma filosofia de vida e de cosmo, ordenada e bem definida. É profundamente humana e, ao mesmo tempo, mais que humana. Porém, não se trata da visão cristã. Eu lembrei porque o Fabrício falou assim, olha, a arte cristã, e ele lembrou do Rembrandt, né, pintou coisas horrendas, coisas feias. Por quê? Porque no estado em que a gente está caído, a feiura, a tristeza, ela está presente, e a beleza, o contrário dela, não é o que é feio. E aí ele menciona uma outra pintura, que eu pedi, uma outra tela, né, que eu pedi para o Kaique colocar, que é a do Jan van Rooyen, que aí também é da Era de Ouro, também da pintura holandesa, e aí ele vai falar, a diferença dessa pintura do Van Rooyen é impressionante. Van Rooyen entoa o seu cântico de louvor à beleza do mundo aqui e agora. O mundo que Deus criou, a plenitude da realidade na qual vivemos, se tão somente abrirmos os olhos. Poussin sonha com um paraíso terreno, com grandes homens, uma humanidade elevada, mas infelizmente frágil, que se destrói facilmente, como se fosse um sonho que nunca se realizará. Van Rooyen sabe que o mundo não está livre de nuvens carregadas, veja, metade da tela é nuvens escuras carregadas de tempestade. O Van Rooyen sabe que o mundo não está livre de nuvens carregadas, que perdeu a beleza natural, mas basicamente ele ama o mundo em que vive, e por isso ele o pinta, por isso ele o tematiza, por isso ele o representa. Aí a gente tem a diferença de uma construção cristã e de uma humanista, uma representação que não é humanista. Quando o Fábio se lembrava disso, eu ficava pensando, e eu lembrei isso bem no comecinho do livro, e muito, muito empolgado assim, com as coisas que o Fabrício falava.